aproveitando esse ambiente de pura arte, agora a gente vai dar uma pausa para falar sobre cinema. Estou aqui com o Elias Aria Leão, que é um dos grandes nomes, viu, gente, apaixonado por cinema no Piauí. E ele coleciona obras clássicas. O Brasil vive um novo momento no cinema, né, Elias? A gente está tendo ótimas produções, mas eu queria que você falasse inicialmente da Dora, aproveitando esse cafezinho aqui nessa galeria. A Dora é uma figura especial, né? A Dora é um dos meus cinemas. Porque eu acompanhei de certa forma. Eu acho que a nossa amizade tem pelo menos 50 anos. E eu participei de a vida dela como pintora do Rio de Janeiro, como a Dora viajando, a Dora lutando, a Dora vindo a Teresina pela primeira vez. Primeira exposição dela na galeria do Teatro 4 de Setembro, uma galeria Porque ela que foi e retornou aos poucos. E ela sempre veio ao Piauí. E como eu fazia o salão de humor, a Dora era uma das convidadas do salão de humor permanente. Sempre vinha ao salão de humor e participava de tudo. Participava não só como Dora Parentes, mas como ajudante de tudo, porque ela me ajudava. Olha, gente, a literatura, né, a leitura e o cinema são formas de fazer com que a gente preencha a alma, né, com esse alimento tão saudável. Eu queria que você falasse sobre a importância do cinema, né, da leitura, na sua vida, no dia a dia, Elias. Eu comecei a escrever também um pouquinho, não para os outros, escrever mesmo, tipo memória, coisas minhas. Mas tem que transformar isso em algo público, viu? Eu não sei. Eu não sei se interessa a ninguém, mas é a história da maneira de como eu comecei a ler. Eu era muito ligado à minha mãe, profundamente ligado à minha mãe. Então tudo que minha mãe fazia, eu fazia também. Automaticamente. Que bom isso, hein? Eu fazia também. Minha mãe era apaixonada pelos livros por romances de amor, tipo M. Deli, aqueles romances das moças. E eu... Foi no embalo também. Eu fui no embalo também. Eu não gostava muito de livros infantis. Depois gostei de Monteiro Lobato, tudo, mas isso já depois. Mas eu comecei com livros de amor, com aquele livro de castelo, de princesas, o mundo lúdico, né? Aquele mundo da literatura romântica. Muito romântico, e sempre terminava bem, tinha entradas secretas, tinha aquelas coisas todas que... fantasia. A verdade era isso. Você está sempre lendo? Eu sei que você está escrevendo agora também suas memórias. Não é que eu esteja escrevendo, eu estou anotando coisas que vou lembrando, coisas que vão se... Você lê mais clássicos hoje? Continua lendo os clássicos? Continuo lendo. Leio também muita besteira, muita coisa que surge, eu vou lendo. Eu gosto de tudo. Ocupa sempre a mente, né, Luiz? Esse é um segredo para ti? Eu acho que sim. Graças a Deus eu já fiz cirurgia de catarata. Melhorei muito, porque eu estava com uma vista um pouco embaçada. Mas depois da cirurgia eu fiquei bem. E o cinema é uma coisa que me... Desde quando você começou a montar esse seu acervo de arte de cinema, né? Foi uma coisa assim que... aqui no Piauí a gente não tinha outra coisa, nós não tínhamos teatro. Não tínhamos artes de um modo geral. Nada. Nada. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro e me habituei a frequentar cinemas, a viver, a ter uma vida a ir a teatro muito aqui. Aqui eu não tenho quase. Aqui tem pouca opção de teatro, né? Muito de forma que você vai ao cinema ainda toda semana? Eu nunca fui muito ligado a músicas, não acompanhei o desenvolvimento tanto que eu reajo muito a hip hop. Eu gosto de músicas antigas. Eu gosto do Nelson Rodrigues, do Nelson Gonçalves, eu gosto de coisas... Que são clássicos também. Eu gosto de clássicos. E não me habituei com a música moderna,
Agora já o cinema eu acompanhei. Você continua indo ao cinema? E continuo indo Toda ao cinema semana? e agora eu estou muito bem com o cinema, porque o Teresina Shopping que está sendo dirigido pelo Douglas Douglas Machado, né? Douglas Uma boa Machado. consultoria de arte. E a gente está tendo a oportunidade de ver filmes argentinos, filmes franceses, filmes italianos, filmes do Oriente Médio mesmo, quantos filmes do Irã, quantos Você estão viu o passando Apartamento? aí? Viu o Apartamento, muito bom. Muito bom mesmo. E Mereceu o Oscar, né? O último filme que eu fui foi é um filme luso brasileiro, Joaquim, que é a história Então eu já quero saber o que você achou desse filme. do Alferes antes de se transformar No mito Tiradentes, né? No herói. que seria ele antes como simples alferes e arrancador de dentes, porque era na marra, né? Poxa. Principalmente se ele não gostava de alguém. Elisa, agora já que a gente está falando de clássico, o cinema tem suas obras que serão eternas e eu queria saber do seu acervo que obras são essas imprescindíveis para quem quer conhecer o cinema de forma mais ampla, porque isso é para a vida toda. Eu divido. Por exemplo, eu tenho duas paixões muito grandes e coleciono com carinho. São os filmes americanos da década de 40, do final da década de 30, que começou com E o Vento Levou, e os filmes da década de 40, que era aquele momento que Hollywood mostrava uma América poderosíssima que dominava, Ben-Hur, né? Dominava o mundo. Ben-Hur já é que tem a influência da guerra. A influência da guerra, da força que era. Então a indústria cinematográfica veio exatamente para mostrar a grandeza dos Estados Unidos. Ben-Hur é do Capra, mas já vem depois, né? Década de 50. Lá na Itália, se fazia filmes que mostravam a tristeza da guerra, da derrota, de como tudo tinha sido destruído. São os filmes do Rossellini, são os filmes do Fellini, são os filmes que então são dois momentos de a mesma época e duas facetas inteiramente diferentes de história. São percepções, né, de mundos diferentes. De contraste mesmo, né, de conflito. Um mundo se construindo e o outro em um apogeu. Ok, bom te ver aqui, viu, nesse bate-papo. E as dicas de cinema de hoje vão para vocês. Portanto, quem quer conhecer um pouco da história do cinema tem que se deparar, então, com a produção dessas décadas aí, né? 30, 40. Eu acho, eu não vou citar filme não, porque seria até uma loucura. São tantos e tantos e tantos que eu gosto que... Obrigado aqui por esse café especial, tá bom? Você uma vez esteve na minha casa e viu que a casa era cheia de Ingrid Bergman, foi? É verdade. É porque eu era apaixonado por ela. Era apaixonado? Era. Muito massa isso. Por sinal, eu quero saber que fim levaram aqueles VHS, né? Aquelas fitas todas. Eu doei para a escola de teatro. Então movimentou, tudo, né? Tá, tudo. Mas você continua vendo filme em casa, no cinema? Não, eu vejo mais em casa, talvez, porque eu gosto de estar... Eu dou um pouco, aí vejo. Pois bom te ver aqui, tá bom? Tá bom, meu filho? Obrigado. Foi um prazer. A partir de agora, um bate-papo super informal, mas cheio de informações também. Olha só, eu estou com essa ferinha aqui, que é o Beto Filho, e ele entende tudo do mercado virtual, viu? Isso inclui consumo. Olha só o que o cara tá lendo aqui, o preço do consumo que entra por bitcoins e etc. Mas também é especialista em geeks, né?
tudo. E também games. Ele vai a fundo, ele não só joga apenas os games, ele vai atrás como trabalho de pesquisador mesmo, né, Beto Filho? Como pesquisador, já saiu alguma coisa que você já fez? Não, eu tô mais pesquisando, porque pra mim, eu acho que antes de você começar a fazer tudo, você tem que saber os anteriores, os vitórias e fracassos, como se perpetuaram, como entraram no seu apogeu, como entraram em decadência, enfim, você tem que estudar todas essas irregularidades, saber do mercado externo, mercado interno, enfim, para você conseguir programar uma coisa que agrade uma maioria de público. Você também tem que destinar esse que você está produzindo àquele público. Não pode, por exemplo, querer fazer um jogo para um público muito idoso, sabe? Porque a maioria dos Eles idosos... não dominam ainda essa hoje em dia, técnica, não é? tu vê muita gente... Não é coisa assim, porque eu vejo muito idoso, por exemplo, usando smartphone. Só que computador, tu vê muito jovem, por exemplo, jogando videogame, pega aqueles headset assim na cabeça, fica jogando o jogo. Então, quando a pessoa faz, por exemplo, um jogo, jogos são jogados na maioria entre uns 11 e 27 anos, é a média de maior público ativo. Então a pessoa tem que planejar o jogo para ficar naquela faixa de idade para você conseguir ter um público. Agora, se você, por exemplo, quiser fazer um programa como Excel, um programa para fazer pauta, fazer currículo, enfim, você tem que fazer isso aí com uma coisa mais simples, mas não aquela coisa muito difícil. Mas não precisa ser aquele visual agradável, porque você vê, por exemplo, numa tela de seleção de um jogo, tu vê música, tu vê efeito especial. Agora tu vê lá no Excel, tu já abre, não tem nem tela de seleção, tu já chega, as pautazinhas e pronto. E como é ser estudioso nessa área? Tem muita novidade, hein? Você, por exemplo, está entendendo até de economia. O mundo é mutável. Todos os dias se encontra mais coisa para pesquisar. O ser humano, ele, por mais que você se esforce, você é burro do que virá. Você é inteligente do que pode ser, mas você é burro do que virá. Pois você pode saber de tudo agora, mas amanhã você também vai ter que saber, porque você pode ser o inteligente de hoje, pode ser o burro de amanhã. E pode precisar amanhã estar adequado a essas mudanças todas, Porque né? se você quiser fazer como é que fala? Uma pesquisa hoje, se tu saber todo o conhecimento do mundo hoje, tu vai ser inteligente. Mas agora, se passar um ano, toda aquela informação Envelhece, né? já vai envelhecer. Por sinal, como é que você faz para obter todas essas informações? Porque é muita coisa. Pesquisa. E para guardar, memorizar tudo isso? Estamos na era da informação, entende? Se você vivesse em 1980, 1970, você ia viver, por exemplo, na época das enciclopédias, na época dos livros de Carlos Drummond, Machado de Assis. Aquilo ali é uma informação gigantesca. Só que se você vê a quantidade de informação que nós somos bombardeados hoje, as pessoas de 1960 tinham inveja. Inclusive, é muita informação, gratuita, inclusive, não é? Só que eu estava fazendo aqui uma coisa que eu percebi que a informação, ela desaparece ao longo do tempo, entende? Ou seja, você não pode ficar sabendo de algo antigo, muito antigo. Inclusive, eu percebi isso vendo a variação do tempo e as pessoas famosas nesses tempos. Tá vendo que ele não para, viu, gente? É porque ele é assim mesmo, Beto Filho. Está sempre buscando o olhar dele de todos os ângulos. Por sinal, uma graça, viu, Beto Filho, o seu canal no YouTube. Eu quero saber como é que você pauta aquelas histórias todas. Hein? Eu vejo lá sobre o comportamento humano, Tem muitas críticas reações. também, né? Muitas críticas. Você falando, por exemplo, das crianças do passado com as crianças de hoje. Não deixa de ser uma fala irônica para contextualizar. É uma fala irônica. Tudo tem um contexto cômico expressivo, já que antigamente as crianças, a informação que elas tinham era chutar lápis e apertar a campanha e sair correndo. Hoje em dia, a informação delas é, por exemplo, ver programas educativos. Hoje em dia, claro que antigamente tinha, mas hoje em dia você vai ver, por exemplo, muito programa educativo. Hoje em dia a criança, ela chega no celular, consegue descobrir desenho coreano, desenho de tudo que é lugar.
O sinal Beto Filho faz parte dessa geração Z, viu, gente? Antenada com tudo que acontece. Ele tem 13 anos, mas ele é um garoto tecnológico, né? Você já nasceu com o computador na mão praticamente. Era praticamente. Meu pai, quando eu estava com 3 anos, meu pai resolveu me colocar no colo, eu ficava, e botava num site, eu ficava pesquisando. Tá bem? Sabe? E eu ficava lá maravilhado, mesmo naquela época que como tinha 3 anos, a internet era né? Lenta, né? Aquela musiquinha pra iniciar, hein? E aquela música ficava... E a pessoa ficava escutando aquele barulho lá. Olha, tá tão bem informado que me deu uma aula sobre os bitcoins, que é uma moeda virtual que hoje movimenta a economia inteira, né, do mundo. Não, hoje em dia Bitcoin é uma coisa muito nova, 2011. O que movimenta o mundo ainda hoje é o dólar, mas o Bitcoin tem previsão para 2025, 2030, já tem um certo crescimento e conseguir inclusive chegar a se equiparar ao euro, porque hoje em dia a moeda que rege o mundo é o dólar. A soja cotada em dólar, petróleo em dólar. Mesmo se ela sendo recente, é impressionante o crescimento que ela tá tendo. Inclusive já teve algumas moedas já que a Bitcoin ultrapassou em 6 anos. E essas moedas aí estão, sei lá, 50, 60 anos. Inclusive o Bitcoin está apresentando maior regularidade que, por exemplo, o Bolívar venezuelano, o real brasileiro. A gente sabe tudo, tá vendo aí? Onde é que você pega essas informações? A maioria dos pesos da América Latina tá melhor investir em Bitcoin. Onde é que você pega essas informações todas? Eu pesquiso na internet. Pesquisando. Estamos na era da informação. Aqui... Mas não tem nenhum controlezinho assim, hora de estudar, por exemplo, assuntos sérios, mas para quem vai cair na prova, etc. Bom, se bem que Bitcoin é muito sério, né? Isso aí tem. Bitcoin é seríssimo. Porque a gente tá aqui olhando isso aqui, inclusive tem isso aqui, tu vê muita mídia assim querendo desbancar Bitcoin porque pode fazer... Transformando no mercado obscuro, negro, ilegal, né? Que ficam assim falando, por exemplo, na propaganda, assim, ó, a Bitcoin é uma moeda usada no mercado paralelo, não fica desse jeito? Porque essa moeda pode mudar o mundo. E os grandes líderes mundiais querem o dólar, querem que o euro seja a maior moeda. Agora, a Bitcoin, que é uma moeda relativamente nova, só que ela está atraindo muitos investidores do mundo inteiro. Antigamente, se você empreendesse apenas uma empresa de ações, você conseguia investir. Hoje em dia tem gente que pega mais de 100 moedas, commodities, forex, enfim, várias coisas. E os líderes mundiais pegam, por exemplo, o dólar, o euro, querem que fique forte. E comprar isso, o Bitcoin pode, por exemplo, desbancar, porque aí vai conseguir igualar de uma forma impressionante todo o mercado mundial com a Bitcoin. Eu queria que você desse uma dica do que você vê em termos de filmes ou de leitura, para a galera que está acompanhando a gente aí. Bom, o que tem de novidade, qual a sensação do mercado nesse sentido? Bom, o livro O Preço do Consumo, da editora Hatma, Ivan Jafna e Daniela Palma, é um livro muito interessante que fala sobre... Esse aí foi adotado pelo seu colégio, né? Mas você tem iniciativa de leituras livres. Esse aqui talvez seja um dos livros mais importantes, talvez, que a escola já tenha mandado a gente ler. Que esse livro aqui... Ele fala do mandado, né? Ele fala de como... porque se não ler, a pessoa leva a bomba. Porque esse aqui é um livro interessante, a leitura super boa. E ele fala, por exemplo, como a transcendência da sociedade, de uma época onde as coisas, onde a geladeira durava 20 anos, a pessoa nunca trocava de móveis a vida toda e ainda assim ainda achava pouco, sabe? Esse aqui fala de como a sociedade mudou, porque hoje em dia, por exemplo, essa camisa, quando é que você comprou essa camisa? Tá com uns 3 meses. Tá vendo? Muita gente vai falar, nossa, camisa velha, meu Deus do céu. Tá nova, né, Beto? E muita gente vai falar, nossa, camisa velha, vou ter que trocar de camisa, tenho que ir pra não sei o que, não sei o que, não sei o que, camisa velha, não sei o que. Mas antigamente, inclusive... As pessoas tinham 3, 4 camisas, uma calça, né? Antigamente, por exemplo, que as famílias eram muito grandes, o irmão mais velho herdava as camisas, quando deixava de usar, dava pro irmão mais novo. E ficava assim. Às vezes até não. Às vezes eles, por exemplo, que antigamente a máquina de costura em todas as casas, muita casa tinha costureira. Então, por exemplo, quando ficava a barriguinha aparecendo, eles costuravam um pouco de tecido e cobria até ficar. A concepção do consumo apresentada por esse livro é muito interessante. Só que temos que ver que o consumo rege o mercado mundial. Sem consumo praticamente não há emprego, sem consumo não há nada.
Isso aqui, por exemplo, mas o que esse livro critica realmente é o consumo desenfreado, que pode ser ocasionado principalmente por distúrbios, pode ser ocasionado por outros tipos de coisa. Em suma... Você viu que a plateia melhorou aqui agora, quando chegou aí? Chegou meu pai e minha mãe ali. Aqui, ó. Beto, eu queria que você falasse pra gente alguma dica de jogos novos para essa galera da sua idade. Vocês se comunicam muito aqui em Teresina? Como é que acontece essa troca de informação? Essa troca de informação. Mas tem novidades, tem jogos aí que você tá dominando já? Sempre tem. Quero que você apresente pra gente aí, que eu estou jogando há muito tempo, que é esse aqui, ó. É o novo lançamento, 3 de março. Nintendo Switch, que é muito interessante esse console. No lançamento, esse aqui foi o console que teve mais vendas. Hoje em dia, inclusive, eu quando tava com minha avó lá em Singapura, eu pedia pra ela assim, vovó, pega. Então lá os fuso horários, vovó, me responde, porque lá o fuso horário de 11 horas. 11 horas de fuso horário. Ela comprasse pra você, é isso? Então era complicado achar um horário. Assim, eu tinha que chegar de manhãzinha e ficar mandando mensagem pra ela. O que é que você acha de compra pela internet, esse mercado? Eu acho ótimo, porque a compra pela internet tem muitos produtos que você não encontra em lojas, em muitos lugares, e na internet tá aí disposto pra você. Inclusive, sobre esse negócio da regularidade do mercado, eu tava uns dias, não teve aquele negócio da JBS e tudo? Então eu falei assim, antes do dólar subir, eu falei pro meu pai que o dólar subir. No outro dia ele subiu e ele falou, eita, devia ter comprado. No outro dia eu falei assim, tá vendo? pai, compra. Pai. Depois eu falei assim, pai, compra a ação do Ibovespa. Não comprou, no outro dia a ação tava mais 1.000. Tá então, aí, Beto? teve 2 vezes lá que tu podia ter investido. Mais, né? Então, gente, vamos continuar explorando o mundo dos jogos, dos games com Beto Filho. E eu sei que isso na televisão ganha uma proporção bem maior. A gente pode ir lá te acompanhar? Pode. Vamos lá, então, dar umas dicas pra gente? Vamos. Então, vamos lá. Só esse site aqui é um programa maravilhoso, povo super ótimo aqui, super atencioso aqui, efeitos de câmera, tem até dentro do jogo efeito de câmera, porque também tem que levar a qualidade dentro e fora da jogatina pra vocês, né? Aqui, ó, diretamente, aqui só no Insight TV você vê isso. Em nenhum programa você vai ver isso, só vai ver no Insight TV. Meu Deus, aqui ó, exclusividade, apareceu de repente. Eita, nós, o dragão, dá um tiro no... Ai, tô congelado, o dragão me congelou, socorro. Ah, vamos lá, vamos matar o dragão. Dá um tiro no dragão. Pegou aqui, tá fazendo um brilho lá. Eita, agora eu vou ter que subir pra pegar o que o dragão dropou. Porque uma dica pra vocês é sempre tentar dar um tiro nos dragões, que eles dão muitas coisas úteis pra você aprimorar. Caiu bem aqui. Bom que brilha, que tá de noite, brilha e a gente consegue ver. Hydra Scale. Terminar o vídeo aqui, o negócio do Insight, porque também o tempo já tá acabando. Espero que tenham gostado. Boa tarde, boa noite, bom dia. E até a próxima. Me congelou. Até a próxima.